Beleza, pessoal, dando continuidade aí, né? Então agora é o vídeo 3, né? Princípios administrativos, né? Então tem aí 3 tópicos, né? Descentralização político-administrativa, participação da comunidade, algo que eu já tinha dito, né? Aquela lei, e regionalização e hierarquização das redes de serviço de saúde. Então, o que seria descentralização político-administrativa? A União, né, o governo federal, ele vai dando poderes, né, até que esse político, né, essa parte política administrativa esteja mais próximo daquela comunidade. Então, por exemplo, a União ela manda dinheiro, ela libera dinheiro para o estado, para o município, né? E esse município é o que está mais próximo da população. Então, isso que seria descentralização político-administrativa. Até porque, para aquilo que eu falei, né? O cara não vai saber os problemas de Guaianazes estando em Brasília, né? Nunca que ele vai saber os problemas de Itaquera estando em Brasília. Então, tem que estar mais próximo, tá bom? Por isso que é a descentralização, ok? Participação da comunidade, já falei. Tem uma lei que dá esse direito aí, né, da participação da comunidade, justamente por quê? Porque a comunidade é que recebe esse serviço. Então, se ela receber um serviço que não tem nada a ver com ela, não tem lógica, né? Olha um exemplo bobo, gente. Por exemplo, Vila Matilde. Vila Matilde é um bairro que tem mais idosos. Guaianazes, Cidade Tiradentes, é um bairro que tem mais criança. Então, você concorda que a UBS da Vila Matilde, ela tem um outro foco? Lá tem criança também, óbvio que tem. Porém, o atendimento prioritário ali, majoritário, é para o idoso. Então até a provisão dos materiais, campanhas, tudo, é com mais recorrência para o idoso. Enquanto você pega uma cidade de Tiradentes, é mais para criança, porque é onde tem muita criança lá. Tudo bem? E a questão da regionalização e a hierarquização das redes de serviço de saúde está muito relacionada ao serviço de referência contra referência. O que seria isso, né? Qual é a UBS de referência do meu domicílio? Né? É lá que eu devo ir. Se eu for em outra, eu tenho o direito de ser atendido? Tenho, mas você vai ser orientado a sempre ir na UBS de referência do seu domicílio. Passei na UBS de referência do meu domicílio e eles viram que eu tenho um determinado problema que eu tenho que passar com um especialista. Eles vão fazer o quê? Vão me encaminhar para um serviço de referência e que está acima da UBS. E aí, beleza, eu passei nesse serviço de referência, meu problema de saúde se agravou, vou ter que ser internado ou encaminhado para um hospital de especialidades. E aí eu vou ser encaminhado para outro serviço que está acima do serviço que me atendeu, né? E assim por diante. E a volta é a mesma coisa. Quando eu sair do hospital, for me recuperando, eu vou ser encaminhado para onde? Para a UBS do meu domicílio. Então é o serviço de referência contra referência. E isso está ligado com o quê? Com a regionalização, a região que eu moro, tá? E a hierarquização do serviço de saúde. Então eu estou numa saúde primária, daqui a pouco eu vou para uma saúde secundária, e da saúde secundária eu vou para a terciária, e eu posso fazer o caminho contrário, que é o esperado, né? Que é quando a pessoa ela volta a ter a saúde novamente. Tudo bem? Então, o slide anterior, né? Que é o princípio doutrinário. Esse, pelo amor de Deus, guardem na ponta da língua. Tudo bem? Esse princípio administrativo, eu só peguei 3, mas tem vários, tá? Mas é só para vocês entenderem que tem toda uma parte administrativa que também tem que ser seguida e tem que ser respeitada. Gente, princípio é aquilo que norteia, tá? Todo princípio, principalmente quando eu estou falando de lei, ele tem força de lei mesmo. O princípio é como se fosse uma lei. Ele não pode ser desprezado, ele não pode ser desrespeitado. Então, se eu tenho um princípio da dignidade da pessoa humana, se eu desrespeitar esse princípio, eu estou desrespeitando a Constituição Federal, não estou? Se eu tiver
falando do SUS e eu não atender a todos, se eu não procurar atendê-lo na integralidade de seus problemas, se eu não tratá-lo com equidade, eu estou o quê? Rompendo um princípio doutrinário do SUS. Eu estou rompendo a lei. Tudo bem? Até porque esses princípios doutrinários do SUS, ele está na Lei 8.080. Ok? E aí, gente, mudando um pouquinho de assunto e ao mesmo tempo estando, né, falando de política, né? O que é política? Né? Tá aí, né? Eu coloquei brevemente que é a arte ou ciência de administrar o coletivo. Então, e política é isso mesmo, gente. Nós brasileiros, nós povão, nós temos muita bronca de política. Por quê? Porque nos remete ao quê? A político corrupto. Porque nos remete a ser trouxa, a ser vítima de um sistema onde famílias há anos ficam mamando nas tetas do governo. E aí, aliás, ficam mamando nas nossas tetas, porque somos nós que bancamos esse povo lá, certo? E aí é até interessante, porque dá para devanear muito, né? Por que a gente sempre bate no mesmo erro? Por que esse povo não sai dali? Porque nós não somos educados para pensar em política. Nós não somos educados para conhecer o nosso sistema legal, né? Muita gente não sabe nada da Constituição Federal, nada, absolutamente nada, né? Tem gente que vê um telejornal e não consegue entender aquilo ali. Por quê? Porque onde ele deveria ter sido treinado para entender, ele não foi, que é na escola. E a própria família também se vira um círculo vicioso, né? O nosso sistema de ensino, ele é muito ruim. Então você consegue perceber que aquele menino que estuda numa escola particular, muito boa, muito tradicional, né? Ele vem de uma família que bebeu da mesma fonte porque tem dinheiro e ele continua ali. Então é um círculo vicioso do bem, no sentido de alimentá-lo, de estimulá-lo a ser um ser pensante. Aí nós temos o outro lado, que é a população, que estuda numa escola pública cada vez mais sucateada, em que uma série de leis fingem que favorece a esse aluno, progressão continuada, em que a pessoa passa sem saber porcaria nenhuma, desrespeitando o professor, e ele acredita que desrespeitando o professor ele está sendo um cara bacanão. O próprio pai e a própria mãe também pensa que é um cara bacanão, mas está alimentando um sistema que é ruim, né? O próprio professor muitas vezes que está lá também é ruim, também mal preparado, mal selecionado, desestimulado, porque ninguém gosta de ser maltratado. Então isso começa a virar o quê? Um círculo vicioso. E isso alimenta o quê? Uma sociedade ruim, porque a maioria da população é pobre. A maioria da população bebe do quê? Do serviço público de educação. Então não entende o que é política, não sabe o que é política e nunca vai saber. E a gente fica fazendo a manutenção dessas famílias de elite no poder. E aquele que consegue sair de uma classe inferior e chega até ali, também nos decepciona, como né, o caso aí, né, da nossa história recente, tá bom? Então, é por isso que a gente não gosta de política. Mas pensar que política, tirando a questão da política partidária, política tem a ver com o coletivo, então a gente precisa realmente parar para pensar, refletir, ver se realmente eu não gosto, porque tudo está no coletivo, né? Hoje, com essa questão da pandemia, do coronavírus, mesmo assim a gente está pensando nós não estamos pensando no coletivo, mas é aquele coletivo que todo mundo tem que se afastar agora no momento, para evitar que tenha um alto número de contaminação. Então, é pensando no coletivo. Se eu não estivesse pensando no coletivo, não estaria nem aí, tá bom? Então, isso é política. Vamos sempre pensar que política é arte ou ciência de administrar o coletivo. Então, eu tenho um Estado, um ser abstrato, né? Nós temos o seu povo, que ocupa esse território desse Estado. Então, esse Estado, ele pegou a tutela dessa administração. Então, nós temos lá, né, no nosso caso, o governo federal, a União, lá em Brasília, e ele tem a tutela de administrar todo o país. E isso vai sendo descentralizado através do quê? Dos estados. Então, nós temos lá o São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e assim por diante, certo? Cada estado
tem o seu território, o seu povo e vai administrando ele. Vamos pensar em São Paulo. São Paulo tem os municípios, né? Guarulhos, Suzano, Mogi, o Grande ABC, Osasco, que são pequenos municípios, cada um administrando o seu povo. E assim por diante. Porque isso é administrar o quê? O coletivo. Ok? Para manter uma ordem. Senão ficaria o caos. Não teríamos ordem alguma se nós não tivéssemos que administrar esse coletivo. Então, política, gente, ela é necessária, ela faz parte de qualquer sociedade, de qualquer grupo de pessoas. Desde que o mundo é mundo, desde que surgiu grupos de pessoas vivendo o coletivo, sempre teve política. Tudo bem? E é óbvio, sempre teve alguém que também tirou vantagem dessa política. Ok? E aí eu pergunto, então o que é políticas de saúde? Vamos lá. Se política é administrar o coletivo, política de saúde é administrar o quê? A saúde coletiva. Certo? A saúde do povo. Olhando para as suas necessidades. Então, se eu tenho uma população, por exemplo... gente, nós estamos num cenário ótimo. Pandemia de Covid-19. Uma série de atitudes políticas voltadas para a saúde. Distanciamento social, fecha escola, fecha comércio, fecha shopping. Gente, fechar comércio de rua, fechar shopping, o prejuízo financeiro que isso representa, e mesmo assim, pensando em saúde coletiva, se instituiu um decreto para que feche. Ou seja, isso é política de saúde, porque neste momento a maior preocupação é esse vírus maldito, né? De se espalhar aí e matar, né? De entrar em colapso no nosso sistema de saúde. O próprio ministro da Saúde, Mandetta, falou que ao final de abril nosso sistema único de saúde vai estar o quê? Em colapso. O governo estadual disse que não, que nós temos condições de, mas o governo federal disse que vamos estar. Eu prefiro acreditar que a gente consiga segurar a onda aí, tá? Que a gente não repita os mesmos problemas, né, que a Itália está passando, né? Mas isso é política de saúde. Então, quando eu crio, por exemplo, eu estou tendo muito caso de sífilis, que é também uma epidemia, certo? O que o governo tem que fazer? Disponibilizar campanhas de saúde pública, de conscientização, né, do tratamento do casal, porque não adianta um tratar e o outro não, né? E aí, paralelo ao tratamento e a questão isolada da sífilis, vem toda uma série de outras coisas, que é o quê? Por que as pessoas estão pegando tanta sífilis? Por que elas estão passando? Porque o comportamento está o quê? Inadequado, comportamento sexual, estão transando igual cachorro no meio da rua, né? Sem escolher um parceiro legal, sem conhecer a pessoa direito, simplesmente vamos lá, vamos rolar, pronto, acabou. Cadê o uso da camisinha, né? Então tudo isso é levantado e aí vai tentando criar estratégias para minimizar, para diminuir os casos, tudo bem? Então, quando eu estou falando de política de saúde, eu estou falando de política, eu estou falando de coletivo, eu estou olhando o comportamento da saúde de uma população, e o nome disso é epidemiologia, guardem bem esse nome, epidemiologia, tudo bem? Eu vou estar falando isso numa próxima aula aí. E a epidemiologia justamente é o que vai nortear as políticas de saúde pública, tá? Porque é em cima dela que eu consigo organizar, saber o que está pegando, o que não está pegando. Eu só sei que está tendo surto de sarampo porque eu tenho dados epidemiológicos. Eu só sei que tem Covid-19 pegando porque eu tenho dados epidemiológicos. E assim por diante, ok? E aí nós temos os nossos programas de saúde, alguns, né? Mas aquilo que eu já tinha dito aí, né? Programas voltados para o homem, para a mulher, para a criança, para o idoso, para o trabalhador, né? E aí temos várias ramificações. Quando eu penso no homem, todo mundo já lembra, né? O exame da próstata, no Novembro Azul, né? Mulher, Outubro Rosa. Mas vamos lá, mulher, gente, tem um monte de coisa para mulher, tá? E mulher e homem tem, por exemplo, o planejamento familiar. Porque, né?
o casal hétero, homem e mulher. Tudo bem, tem um casal homo, pode ser 2 mulheres, 2 homens, e vão estar usando o quê? Planejamento familiar, que é um programa de saúde. Ok? Saúde da criança, tem tanta coisa, né? Só o calendário vacinal, gente, já fala tudo, né? Pré-natal, porque o pré-natal, gente, não é para mulher, viu? O pré-natal é um direito da criança, tá? Mesmo ela sendo, a gente fala de nascituro, né? Tá lá na barriga da criança, da mãe ainda, né? Ela não nasceu, né? Pode até bem que não venha a nascer com vida, mas existe uma expectativa de vida, existe uma expectativa de um cidadão. Esse cidadão já tem esse direito de quê? De ter o pré-natal. E a mulher que não respeita esse pré-natal, ela pode ser penalizada por isso, tá bom? O idoso e o trabalhador, né? Cada categoria tem uma série de problemas de saúde voltado aí. Então vamos pensar, pessoas que trabalham na área da saúde têm que tomar determinadas vacinas, elas têm que estar com as vacinas em dia. Quem trabalha com alimento, outras vacinas. Quem trabalha no campo, outras vacinas, e assim por diante, ok? E aí nós temos também os níveis de atenção à saúde. Esse é um slide, gente, que é interessante que vocês mantenham ele muito aceso na vida de vocês. Por quê? Perguntinha de concurso público, tá bom? E danado também porque você precisa entender. Eu já tinha falado do sistema referência contra referência e eu acabei citando os níveis de saúde, tá? De atenção à saúde. Então, saúde primária. Saúde primária é o quê? Prevenção. Onde ocorre a prevenção? Nas UBSs, Unidade Básica de Saúde. Então, lá na UBS, sempre que quando estiver falando de saúde primária, pense em UBS. UBS, não ama. UBS, tudo bem? Então, na UBS eu tenho o quê? A sala de vacina, eu tenho campanhas de Papa Nicolau, campanhas de planejamento familiar, campanhas de orientação. O pessoal da UBS vai fazer campanhas dentro das escolas, muitas vezes faz visita domiciliar para ver se tem algum problema de saúde instalado naquela família, programas de tratamento até da tuberculose. E aí você vai falar, poxa vida, prevenção, mas aí já tem um tratamento? Sim, tem, né? Acaba ficando para eles. Por quê? A parte curativa foi lá e identificou que o cara tinha a tuberculose, voltou para ele fazer o tratamento, porque é um tratamento domiciliar, e aí a saúde primária que fica cuidando desse cara, tudo bem? Então, pense aqui, saúde primária, prevenção, UBS, tudo bem? É lá que ocorre a prevenção. Secundário, saúde secundária, saúde curativa. Geralmente a gente procura saúde curativa onde? Nos hospitais, ok? AMA daria para se encaixar? Sim. UPA? Sim. Tá bom? Mas para facilitar a sua vida enquanto aluno, né? Quando a gente pensa em, eu tô doente, eu vou procurar um hospital, né? Então eu tô lá, eu tô com problema de saúde, eu tenho um problema, um problema gástrico, sei lá, qualquer problema, né? De saúde já instalado, eu vou fazer o quê? Vou procurar o hospital, ok? Então a saúde secundária é a saúde curativa e ela ocorre na maioria das vezes nos hospitais. E a saúde terciária, que é o nível terciário da atenção, seria a reabilitação em casos de alta complexidade. Casos de alta complexidade: transplante renal, transplante cardíaco, câncer, casos de especialidade, né? Então, esse é o caso, é o sistema referência contra referência. Então, vamos lá. Eu vim aqui na saúde primária, passar naquela consulta básica da UBS. O cara percebeu que eu ando meio cansado, eu me queixei disso, ele me auscultou, mandou fazer um raio-x, eu fiz o raio-x, percebeu que eu tô com uma área cardíaca um pouco aumentada, me encaminhou para um cardiologista na saúde curativa. Cardiologista veio, tentou fazer tratamento, não conseguiu, tive uma piora, e aí eu vou ser um candidato a transplante cardíaco. Caí aqui. Fiz o transplante cardíaco, vou ser sempre um paciente de alta complexidade, mas eu vou fazer esse caminho ao contrário agora. Vou ficar continuando passando agora no cardiologista,
E aí depois, estando mais tranquilo, eu volto para o UBS para as outras coisas da vida. Então aqui você sempre assim, olha, é um cardiopata, mas faz o controle diário da pressão, pega a receita, pega os remedinhos dele, tudo bem. Sempre que ele tiver alguma complicação, pum, pum, é para onde ele volta. Ok? Então essa é a ideia da questão dos níveis de atenção à saúde. Então a saúde primária, prevenção, secundária, curativa, terciária, reabilitação e casos de alta complexidade. Uma coisa interessante, diabético e hipertenso já não tem a doença estabelecida? Já tem. Ele tem que fazer o quê? A prevenção da complicação. Então ele volta para cá e ele fica fazendo o quê? A prevenção da complicação dessa doença. Então o cara é hipertenso. Se ele não cuidar, o que ele vai ganhar? Um derrame, né? Que é o AVC. Então o que vai acontecer? Então ele tem que cuidar dessa pressão. Vai tomar os remédios dele, vai fazer o controle diário da pressão arterial. O diabético, se ele não tomar conta, ele pode ficar cego, ele pode ficar renal crônico, ele pode também, né, em conjunto com outras coisas, promover aí um AVC, certo? Ele está sempre num processo meio inflamatório, né, o diabético. Então ele acaba, se ele não fizer o tratamento certinho, ele acaba tendo outros problemas de saúde. Então o que acontece? Vamos prevenir, trabalhar com a prevenção. Por isso que a gente vê muito diabético, muito hipertenso, aonde? Nas UBS, ok? A mesma coisa é aquele cara da vascular, da úlcera varicosa. Passou, fez todo o tratamento, agora ele vai fazer o quê? O curativo, na UBS. O curativo é prevenir o quê? Que tenha uma perda daquela perna. Por isso que ele está na UBS. Tá? Então você vê muitas pessoas que têm a doença estabelecida e ela está na UBS fazendo o quê? A prevenção para que aquilo não piore ou que não venha a ter um outro problema em decorrência do problema primário, né? No caso aí do exemplo da úlcera varicosa, o cara já tem um problema de circulação, então o vascular foi lá e vamos tomar tal remédio, isso, aquilo, outro. Agora essa ferida você tem que fazer o curativo aonde? Na UBS, antes que você perca essa perna. Então eu estou prevenindo que você corte a perna. Tudo bem, gente? Bom, vamos parar por aqui, né? Fica essa primeira aula aí, então, com 3 vídeos, tá? E aí o nosso próximo assunto é Política Nacional de Humanização, ok? E aí é importante o que, gente? Vamos, né, voltar aqui o slide anterior. Na live, a gente tira as dúvidas do que eu falei, ok? Para não ficar acumulando assunto e ficar com muita dúvida aí, ok? E aí também dá tempo de eu segurar minha garganta, que a minha garganta tá pegando fogo, tá bom, gente? Então aí, obrigado pela atenção. Espero que vocês compreendam que assim, aqui não é um estúdio, é minha casa, eu não tenho câmera de alta resolução, eu não sou Rodrigo Bocardi, mas estamos aqui tentando, né, fazer com que a coisa ande aí da melhor maneira possível, ok? Então participem das lives, se tiver dúvidas também mandem e-mails e a gente vai trabalhando em conjunto aí, tá bom? Beijos e até a próxima.